a felicidade como a morte. É como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito com bilhões de bolinhas girando em algum lugar. A cada instante uma deusa retira um número que pode ser o meu. O equilíbrio da saúde com menos riscos de efeitos colaterais. Esta é a proposta da fitoterapia. O tratamento de doenças com plantas é utilizado desde o início das civilizações, portanto não é um modismo, é uma cultura eficaz e muito econômica. Seja bem-vindo, o Sala de Aula está no ar. Boa noite. Quem nunca tomou um chazinho para acabar com uma diarreia ou com nervosismo? O uso de plantas no tratamento de doenças vem se tornando cada dia mais comum no nosso cotidiano. Isto é a fitoterapia, tratamento natural que vem sendo recomendado pelos nossos médicos. E para falar sobre esse tema presente em nossas vidas, o Sala de Aula convidou a professora Henriqueta do Sacramento, que dá aula de tratamentos naturais para a turma de enfermagem aqui da FAESA. Boa noite, professora. A aula é toda sua. Falar de fitoterapia é uma coisa muito interessante, né? Normalmente, a população aqui no município de Vitória lança mão das plantas medicinais para o tratamento das doenças mais simples, né, do dia a dia. Nós realizamos um estudo aqui na região de São Pedro e pudemos constatar isso. Nós visitamos 55 famílias. Dessas 55 famílias, nós encontramos um número de plantas medicinais mais ou menos variado, né? Em cada família eram 5, 6 plantas utilizadas e indicadas para os problemas de saúde do dia a dia. Notamos também que a população tem uma relação tão forte que nas casas onde existe espaço, muitas pessoas cultivam as suas plantinhas. Cultivam assim, com maior carinho, buscando qualquer espaço para conseguir, né, obter um tratamento natural. Essa aqui, o boldo, é a planta mais usada na região de São Pedro, uma das mais usadas. Por que o boldo, né? Porque esse boldo é aquele boldo amargo, né, que ocorre quase no Brasil todo e ele é muito utilizado para os problemas digestivos, né? Popularmente, quando as pessoas tomam excessos de bebidas alcoólicas ou excessos mesmo de alimentos, tipo uma feijoada ou comida gordurosa, eles lançam mão dessa planta, embora amarga, é muito utilizada. E, assim, muitas pessoas acreditam que as plantas medicinais, elas curam, né, resolvem os problemas e não causam nenhum problema também de efeito colateral.
Mas engano. O boldo mesmo não deve ser utilizado em mulheres gestantes. Então, grávidas que têm enjoo, náusea, não devem fazer uso do boldo. Nesse caso, elas podem fazer uso do gengibre, que já foi estudado e que não tem risco nenhum à saúde. Como fazer uso desse gengibre? Gengibre, aquela raiz que você rala um pouco dela, 1 centímetro dela, rala e mistura num tempero, numa salada, né? E vai então mastigando lentamente 2 a 3 vezes ao dia, se necessário. Uma outra planta muito utilizada é o saião. O saião, normalmente, esse daqui é um do saião, né? Existe o saião roxo, que é esse aqui, e o outro, que o pessoal aqui em São Pedro chama de saião branco, ou saião comum. Esse roxo também é utilizado no lugar daquele, do saião branco. Roxo é porque ele tem nas bordinhas, essa coloração arroxeada. Entretanto, na literatura se recomenda ter cuidado com esse saião aqui. Existem casos de relatos de intoxicação. Então, nós recomendamos o uso do outro boldo branco, que a gente não trouxe, não tem aqui no nosso viveiro. Trouxemos esse roxo só para orientar que é melhor fazer uso do saião branco e não desse daqui, certo? Ele é utilizado para problemas respiratórios, né? Distúrbios respiratórios, tosse seca, como expectorante também. Existem problemas que a gente observou com relação não ao uso, mas da identificação. Quer dizer, a planta que a gente usa, que a gente ouviu dizer num livro, eu tenho um livro em casa, eu uso planta para isso assim. Naquele livro está escrito que serve para várias coisas. O que eu faço? Eu posso tomar para tudo isso? É preciso tomar cuidado com isso, gente. Por quê? Com o crescimento da fitoterapia, muitas pessoas querem comprar livros, muitas pessoas querem consumir, né? Mas existe uma necessidade muito grande de vocês tomarem cuidado na hora da obtenção, na colheita e tudo mais, de procurar a planta certa daquela que está sendo estudada. Exemplo disso é essa plantinha aqui, que é a arnica da horta. Existe uma arnica da horta, existe uma arnica que é uma árvore, e existe uma outra arnica que é a arnica cheirosa, ou arnica, uns chamam de arnica fedorenta, enfim. E ainda existem mais 4 espécies de arnica nesse Brasil afora. Então isso é uma coisa que, qual arnica que nós podemos beber? Por quê? A arnica montana, que é a arnica mais famosa no mundo, essa que muitas vezes a gente encontra pomadas, né? Essa arnica, ela não pode ser bebida, né? Essa arnica não pode ser bebida. No entanto, essa daqui, a população aqui em Vitória bebe e a outra também. Mas qual arnica nós podemos tomar sem risco? Né? Então, é preciso que, muitas vezes, antes da gente tomar um chá, tomar conhecimento de que se eu devo ou não tomar e também a dose que eu devo tomar. Por quê? Porque a planta medicinal ela é um laboratório, né? Então, se ela é um laboratório, ela produz várias substâncias que são capazes de curar. Essas substâncias que são capazes de curar são chamados de princípios ativos. E esses princípios ativos é que vão atuar no nosso organismo, promovendo a cura e obtendo, então, sucesso no tratamento. Se eu não utilizo a planta correta, o que pode acontecer? Eu não vou ter o sucesso, né? Não vou obter um sucesso e vou dizer que a planta não resolveu o meu problema. Se eu não preparo a planta o chá de modo correto, ou o xarope, ou outro tipo de forma farmacêutica, não obtenho o resultado. Também, se eu não conseguir escolher a dose certa, se eu não definir a dose para o meu peso, para o meu tamanho, eu também não vou obter. Então, existem vários detalhes no uso de plantas medicinais e que a gente precisa divulgar isso cada vez mais, né? Os estudantes precisam conhecer,
porque os profissionais de saúde vêm utilizando cada vez mais as plantas, a população vem utilizando também em virtude dos benefícios. No entanto, todo benefício, né, exige de nós certos cuidados, né? Aqui, por exemplo, na região de São Pedro, como eu mostrei, a comunidade já vem se organizando para isso, realizando projetos de extensão em conjunto com a Prefeitura Municipal de Vitória, né? E aqui, por exemplo, nós podemos ver, aqui se der para ver nessa foto, essa arnica que eu falei e o saião que eu falei. Esse é o saião branco e essa é uma das arnicas que é muito utilizada para problemas de dor, né? Para pessoas que sofreram traumatismos, cirurgias, né? E essa planta, chamada de arnica, o nome científico é Eupatório maximiliane. Então, toda planta precisa ter uma identificação botânica também. E essa identificação botânica, ela é super importante na hora que eu vou estudar, fazer a sequência de estudos para validar essa planta medicinal. Professor, eu vou começar com uma pergunta que no começo da aula a senhora estava falando sobre gestantes e boldo. Quais os malefícios que o boldo pode trazer para essas mulheres? Ele pode causar aborto, né? Esse é um dos maiores riscos, né? De causar o aborto nos primeiros trimestres da gestação. Depois desse primeiro trimestre ela pode usar, fazer uso do boldo? Pode fazer uso, né? Todas as plantas em geral não devem ser utilizadas no primeiro trimestre da gestação. Por quê? Porque elas ainda não foram totalmente estudadas. Se ela for estudada como gengibre, como eu disse, a mulher pode fazer uso já no primeiro trimestre. A gente estava falando que os tratamentos naturais têm menos efeitos colaterais, mas eles existem, e quais são eles? Existem sim, principalmente o maior risco dos efeitos colaterais é o uso de uma dose excessiva, né? Então, quer dizer, pessoas que fazem uso de dose acima do que o organismo dela suporta, ou o uso crônico de determinadas plantas que têm na constituição química um princípio ativo tóxico. Exemplo, confrei. O uso crônico do confrei pode causar intoxicações hepáticas, né? Então, conclusão, tanto em animais quanto no homem, causou intoxicação. Eu não devo, então, consumir o confrei em uso excessivo, por exemplo. Tá, Jó, a gente tem mais uma pergunta aqui. Você fala o seu nome e o seu curso, pode passar a sua pergunta. Meu nome é Tatiane, eu faço jornalismo e eu queria saber, na verdade, os médicos, é difícil achar um médico que aconselhe o uso das plantas medicinais, né? Na verdade, eles passam medicamentos comuns. E eu queria saber como a população pode se orientar para estar trocando esse medicamento comum pelas plantas medicinais. Se o médico prescreve um medicamento, ela tem que seguir a ordem do médico. Aqui em Vitória, nós já estamos mudando isso. Nós temos unidades de saúde cujos médicos são treinados, capacitados e muitos estão atendendo com fitoterápicos. Caso ela queira trocar, ela vai ter que ter o consenso entre o médico dela e o outro médico para substituir essa medicação. Eu, às vezes, faço isso e se a pessoa mora próxima à unidade de saúde da Prefeitura de Vitória, ela deve recorrer e procurar entrar em contato. Meu nome é Gustavo, faço segundo período do curso de enfermagem. Professor, eu queria saber como se dá a fitoterapia no tratamento. Você focalizou muito bem sobre a cura. E a prevenção, como por exemplo, quais são as perspectivas para a prevenção, por exemplo, do câncer com base na fitoterapia? Olha, as pessoas devem se preocupar com a prevenção do câncer muito antes de estar com a doença, né? Então, assim, as plantas podem atuar na prevenção. Eu achei a sua pergunta excelente, porque existem plantas que já foram validadas do ponto de vista da melhora da imunidade. Então, todos nós temos um descendente, né? Um parente na família que já teve câncer, a gente sabe que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas eu começo falando da alimentação, né? Nós devemos começar a prevenir o câncer pela alimentação, né? A alimentação sem muitos aditivos químicos e sem muita carne vermelha. Isso já é o princípio. Atividade física regularmente, né? É outro princípio importante. E depois, então, o uso de vegetais, de uma forma geral, ajuda a prevenir o câncer. Então, quer dizer, consumir
salada, porque assim, esses ativos, eles existem em qualquer vegetal, né? E a clorofila, que é grandemente encontrada nas todos os vegetais verdes, escuros, nós devemos consumir, em média, 200 gramas por dia de vegetal verde escuro. Se a gente conseguir isso, a gente já está conseguindo muita coisa. Agora, babosa é um estimulante das nossas defesas também. Tá? Professora, meu nome é Mônica, faço o segundo período de enfermagem. E voltando ao assunto do boldo, que a senhora estava explicando, onde vai atuar o boldo? A população está tomando o remédio certo? Porque normalmente eles tomam, como você mesmo falou, quando se faz o uso excessivo do álcool. E ele vai atuar onde? Ele está atuando no lugar certo? O boldo, esse boldo, o extrato, então assim, a atuação, ela acontece de que maneira, né? Aquele chá vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea. O boldo, ele melhora, digamos assim, ele reduz a acidez do estômago. Então, quando você ingere um alimento que agride a mucosa do seu estômago, há uma produção excessiva de suco gástrico. Então, há uma redução, a inibição das células produtoras de suco gástrico e o pH se torna menos ácido. Isso já foi comprovado através de estudos pré-clínicos em animais. Então, a gente conhece a eficácia e orienta para esses casos, né? Então, quer dizer, há uma comprovação do efeito já a partir de um estudo em animais. Dessa forma, o homem pode fazer uso com menos risco. É diferente da arnica, que eu mostrei essa arnica, que é utilizada aqui no Espírito Santo, que não foi feito esse estudo ainda. Então, de certa forma, a gente tem que tomar cuidado, né? Se eu não fiz o estudo, nem animal, será que eu posso beber tranquilamente? Certo. E a atuação dele no fígado? Porque muitas pessoas, eles falam assim, nossa, eu tomo o boldo porque ajuda no fígado, usam esses termos. O boldo, que é muito dito que é bom para o fígado e que já foi estudado também, é o boldo do Chile, é o Peumus boldus, que é uma outra planta, que é uma árvore que não ocorre normalmente no Brasil, certo? Então, como o boldo do Chile é um pouco amargo e as informações circulam, né, porque nós estamos na América do Sul, né, e o nosso boldo também é amargo, as pessoas atribuem tudo que é amargo age no meu fígado, porque quando a pessoa sente mal do fígado, ela atribui que a boca fica amarga. Então, uma relação do amargo que eu sinto com a relação com a planta amarga. Então, a gente nota que todas as plantas amargas, a população diz que é boa para o fígado, né? Mas o boldo, que é hepatoprotetor, é o boldo do Chile, o Peumus boldus, e não esse nosso boldo. Além do boldo, que é utilizado no excesso no dia seguinte da bebedeira, que outra planta que o pessoal pode usar? O melhor seria seria um pouquinho na dose. O melhor seria não exagerar, né? Mas em se exagerando, as pessoas podem fazer prevenção. Você já sabe que você vai para uma festa que você vai exagerar, né? Pode também usar o chá de carqueja, que também é amarga, como o boldo, né? E a alcachofra. São duas plantas excelentes como ação hepatoprotetora, além do boldo do Chile, que eu também citei. Quem não tem essas plantas em casa, ou algum vizinho que tem, onde que a gente pode encontrar isso? Nos grandes centros, quem mora em apartamento, que não pode ter uma horta em casa, encontra onde essas plantas? Se você for comprar seca, você pode procurar em farmácias, né? As farmácias homeopáticas, elas têm bastante folhas secas e são vendidas em sacolas. E a gente recomenda que as pessoas procurem fontes seguras, que as plantas estejam coletadas em áreas que não são poluídas, né? Em geral, na casa dos vizinhos. Eu acho que, assim, se a planta for verde, na casa dos vizinhos. As pessoas podem visitar o viveiro municipal, o Parque Municipal de Taboazeira, existe um jardim de plantas medicinais lá, e que é fornecida a planta gratuitamente. E aqui também na FAES nós já temos uma matéria-prima vegetal interessante que pode ser distribuída, fornecida para os interessados. E quem quiser pode chegar aqui na FAES e encontrar isso. Como que faz para pegar isso aqui na FAES? Deve procurar. Aqui nós temos uma relação que está aos poucos crescendo. O coordenador desse viveiro é o professor João Antônio Mota. E os estagiários do grupo dele é o Flávio, o João Vitor, Fabiano, Henrique, né? E eles
ficam no horto, eles têm um horário certo de ficar. Se eles não estão ali, tem um jardineiro que, sob a atenção desses meninos, desses estagiários, poderá atender. O verão chegando e a gente tem alguma planta, algum tratamento que a gente possa usar depois de um excesso de sol ou para prevenir alguma doença de pele? Tem alguma planta que atua nesse tipo de situação? Nas queimaduras de pele, o melhor seria também que você passasse filtro, né? Mas a babosa, como eu falei, existem filtros solares já à base de gel de babosa. O gel de babosa é muito, 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 muito importante na prevenção de queimaduras e no tratamento dessas queimaduras, né? Só que nem todo mundo tem babosa. Então, estou falando para... A pessoa pode adquirir o gel de babosa já e aplicar nessa pele queimada. A calêndula também. Então, o chá das flores de calêndula e das flores de camomila. Você pode fazer o banho, né? Colocar as compressas, depois do banho, colocar as compressas de forma geladinha, de preferência geladinha no rosto, que também atua como anti-inflamatório, né? Tem muita gente que usa também chá ou alguma coisa de beterraba com cenoura para ir tomar sol, porque dizem que fica mais bronzeado. Isso é real? Não. As pessoas devem consumir cenoura porque ela é rica em beta-caroteno. E esse beta-caroteno mantém o bronzeado, né? Mas a coisa do beta-caroteno externamente, na pele, isso só vai ficar bronzeado na hora que você passou. Mas prejudica alguma coisa? Tem algum... Não, não existe. O que prejudica são as plantas ricas em taninos, em algumas substâncias ácidas, né? Então, tomar cuidado na hora de preparo digamos assim, desses bronzeadores naturais, mais com as folhas, né? Com folha de figo, folha de figueira, alguma coisa assim, que promove queimaduras horríveis, né? Tá, João, a gente vai dar para o intervalo agora, dar um pulinho no intervalo. Depois a gente volta com essa aula que está sendo quase uma consulta médica. E se você em casa tem alguma dúvida, manda para a professora que ela vai te responder. Ou então uma sugestão, saber como estão sendo nossas aulas, como elas estão chegando aí na sua casa. O nosso e-mail é saladeaula@faesa.br. A gente já volta. Espera aí. O Sala de Aula já está de volta e hoje a professora Henriqueta do Sacramento está falando um pouquinho para a gente sobre a fitoterapia.
Os alunos de enfermagem aqui da FES estão participando com a gente e agora você assiste a segunda parte dessa aula. Professor Henriqueta, é com você. Nessa segunda parte, nós vamos pensar que um medicamento fitoterápico, ele, para ser produzido, para chegar até uma farmácia dentro de uma caixa, com bula, né, e tudo mais, naquele produto acabado, industrializado, nós sabemos que o custo dessa pesquisa toda é muito elevado, né? Então, assim, existe essa fitoterapia, que normalmente eu falo que a população usa, que é a fitoterapia chamada de popular ou tradicional, que é a utilização da planta in natura, né, do modo como nós falamos, o chá, ou compressa, né, o xarope, e nós temos também a fitoterapia científica, que é o quê? É você partir da informação popular, sair dessa informação popular, do uso popular e tradicional, e passar por um processo até chegar num produto industrializado, que, evidentemente, terá um custo muito mais alto do que esse produto baseado apenas no preparo caseiro. Esse medicamento industrializado, para chegar até esse medicamento industrializado, que nós podemos lembrar de dois muito conhecidos atualmente, consumidos, um é a planta chamada ginkgo biloba, né, que tem vários produtos industrializados, à base de ginkgo biloba, que é utilizada na China, era muito utilizada, no Japão, popularmente, o chá das folhas do ginkgo. No entanto, para essa planta ter uma eficácia e ter uma segurança daquela dose que vai ajudar a prevenir os problemas de obstruções vasculares, né, de tonturas, né, de labirintite, é preciso fazer um estudo que ele parte do estudo inicialmente pré-clínico, né? Então, eu vou utilizar a forma como a população faz uso, eu vou fazer o chá, vou fazer os testes inicialmente em animais e depois, então, nós vamos saber a dose que esse animal foi tratado, suportou aquela dose dada e respondeu aquela dose, e aquela dose foi suficientemente boa para aquele tipo de problema que eu causei no animal. Depois, então, eu passo para o estudo da parte química também. Eu preciso estudar a constituição química desse extrato. Então, há a presença de químicos envolvidos, aqui farmacologistas químicos. Sem contar que antes disso, eu preciso ter a identificação botânica correta da planta. Então, eu preciso de um outro pesquisador, que é o botânico. E preciso do agrônomo. Então quer dizer, existem vários profissionais, várias pessoas envolvidas até eu chegar ao produto final. Depois desse estudo em animais, eu vou precisar de encontrar a dose, né, que vai ser eficaz nos humanos doentes. Então, a partir dos estudos realizados em pessoas que a gente chama de cobaias humanas, né, que assumem aquele tratamento, assim eu vou ver a resposta e eu preciso fazer num grupo de pessoas definido. Então, eu não posso fazer em uma, duas só e falar que minha pesquisa é aquela, que deu certo ou não. Eu preciso usar um número de pessoas definido por um comitê científico, né? E os estudos, quanto mais eu pesquiso e testo um produto desse no número maior de pessoas, mais eu tenho segurança da minha eficácia, da eficácia daquele produto, né? Então, mas isso gera o quê? Gera um custo para a empresa que está fazendo a pesquisa ou para a instituição que está realizando a pesquisa. E depois, isso há uma patente desse princípio ativo e esse produto, então, pode ser vendido para o mundo. Exemplo, o ginkgo biloba. Outro é o hipéricum perforato, que é para o tratamento da depressão, né? Que também foi pesquisado na Europa
e hoje nós podemos tratar pessoas com depressão leve e moderada com o extrato do hipério contendo aquele padrão de princípios ativos que vão atuar nos neurotransmissores e provocar uma resposta, né? Então, essa pesquisa pode encarecer o produto, mas vai dar mais eficácia e segurança ao tratamento quando o médico prescrever esse medicamento. Então, essa dicotomia existe e muitos médicos, às vezes, não prescrevem um medicamento tradicional, aquela fitoterapia popular, ou por desconhecerem alguns estudos, né? Ou porque eles não aprenderam isso na faculdade. Vocês estão tendo a sorte de ter essa disciplina, tratamentos naturais, enfermeiros, né? Estudantes de enfermagem, serão enfermeiros conhecedores e vão poder trabalhar com a comunidade que 95% da população usa de forma tradicional. Poderão estudar e se aperfeiçoar na fitoterapia, né? Para ajudar os usuários, né? Grande parte da população, e orientar. E, se tiver condições, até prescrever fitoterápicos dentro dos protocolos nos programas de saúde da família, né? Então, sem falar que hoje o Brasil inteiro está debruçado sobre essa questão. E nós sabemos que o Brasil quer pesquisar as plantas medicinais brasileiras para levar a fitoterapia para o Sistema Único de Saúde, onde cada pessoa vai ter acesso gratuito a esses medicamentos. Enquanto isso não acontece, né, nós acreditamos que essas pesquisas virão dar o suporte para a população e a garantia para os médicos. E quanto mais eu tenho pesquisa, mais eu tenho confiança de prescrever. Falando da fitoterapia popular, a fitoterapia popular, se eu passo a fazer esses estudos, se eu não chego até os estudos clínicos e o produto acabado, mas eu, para validar essa fitoterapia popular, eu posso fazer os estudos pré-clínicos, os estudos químicos e clínicos e utilizar o chá. Ou utilizar uma tintura, que é o quê? O que é a tintura? É o preparo da planta a partir da extração dos princípios ativos no álcool. Então, é chamada de tintura, que é a forma técnica farmacêutica denominada, né? Tintura. Normalmente, as pessoas fazem uso do chá. No estudo que nós fizemos aqui, no levantamento que a gente fez aqui em São Pedro, nós observamos que a população, ela prepara o chá de maneira mais simples possível. Como? Sem medida também. Então, eles pegam as folhas, põem na água, põem um tanto de água com as folhas e levam ao fogo, a fervura. E deixam fervendo ali por algum tempo. Alguém fala 5 minutos, outro falou 10 minutos, mas mais de 50% da população entrevistada ferve, né? E essa fervura, normalmente eles fervem a água e as folhas porque eles falam que tem medo do quê? Que aquelas folhas estavam ali no chão, em algum lugar que eles desconhecem e tal. E eles têm medo de ter alguma contaminação. Então, eles fervem, mas não precisa, né? Porque quando eu fervo, é a mesma coisa de quando eu vou comer um brócolis ou uma couve que eu fervo. Muito tempo. O que acontece? A folha vai ficando descolorida, né? A água vai ficando verdinha, mas a folha vai ficando descolorida e o sabor, eu perco totalmente o sabor daquele vegetal. Quando eu fervo as folhas, eu também faço o quê? Eu jogo aqueles princípios ativos, aquelas substâncias medicamentosas para o ar, né? Vai fervendo, vai evaporando. E quando eu termino de ferver, eu já tenho apenas metade da água que eu coloquei ali e metade dos medicamentos, metade das substâncias químicas ativas. Então, a planta, a gente desenha assim, né? Ela é um laboratório natural. Naquilo que o solo dá os nutrientes, a água, eu tenho a produção da seiva,
né, que nessa seiva passam as substâncias químicas. Eu tenho a luz solar, que é fundamental, e as plantas lembram da fotossíntese? A folha, né? Ocorrem as trocas aqui, gasosas, e a produção dos ativos ocorre em geral nas folhas e nas flores, quando as plantas têm flores. Então, se eu não tenho, digamos assim, tudo isso aqui, né, se eu não tenho luz solar, se eu não tenho nutrição no solo, eu não consigo produzir, a planta não consegue produzir, eu não consigo obter o princípio ativo que eu desejo da planta. Quer dizer, a planta não vai conseguir me dar aquilo que é capaz de me curar. Então, o que nós temos que pensar? Que é preciso reorientar o modo de preparo aqui nessa região. Não só aqui, mas acho que toda a capital, né? Então, nós temos que trabalhar, conhecer que a planta medicinal ela tem efeito medicamentoso, saber que a planta produz esses ativos, que é um laboratório químico natural, e que esses ativos é que vão me curar. Então, eu preciso ter o tempo certo de colher a planta, né? Então, as pessoas falam, mas eu vou plantar uma babosa hoje, daqui a quanto tempo que eu posso colher as folhas e pegar aquela seiva interna e curar a minha ferida, por exemplo? Depois de 2 anos é o ideal. E quem é que vai ter tempo de esperar esses 2 anos? Tem que esperar, porque tudo na natureza tem o tempo e a hora certa, né? Nós levamos 9 meses, né, para nascermos, não é assim? Então, a gente precisa também de ter essa paciência na produção dos nossos medicamentos em casa. Se eu vou fazer um chá, como que eu devo fazer então? Eu devo colocar as folhas, cortar as folhas, picar as folhas, e eu coloco essas folhas dentro de uma vasilha e fervo a água. Quanto que eu devo colocar de cada, né, de cada um? É 1 a 2 colheres de sopa de folhas picadas. Então, eu vou cortar essas folhinhas, por exemplo, o boldo, né? Eu vou cortar as folhas e vou encher 2 medidas de colheres de sopa. Depois, eu vou colocar água para ferver, vou colocar as folhas aqui. Quando a água estiver fervendo, eu desligo o fogo, abafo. Normalmente, a base é essa. Então, 1 a 2 colheres de sopa de folhas picadas para 1 xícara de água. Sempre, se as folhas forem verdes ou secas, a dose e a quantidade vai mudar um pouquinho. 1 a 2 colheres de sopa de planta verde. Se a planta é seca, a metade, né? Então, 1 colher de sopa para 1 xícara de água. Isso é infusão. Tradicionalmente feita dessa forma, você vai obter melhor resultado no tratamento. E essas xícaras devem ser tomadas 1, 2, até 3 vezes ao dia, de acordo com o problema. E a gente nota também que as pessoas não têm uma medida. Às vezes, vou tomando, eu pego um tanto de folha. Então, o nosso trabalho tem sido muito nesse enfoque, de reorientar a população e os profissionais de saúde, orientando também os profissionais para orientarem a população quanto ao preparo, que é fundamental. E outra coisa que a gente nota também é que, às vezes, as mães dão a mesma quantidade para o filhinho de 1 mês, para o filhinho de 5 anos e para o menino de 12. Né? Então, essas doses, elas precisam ter critérios também, porque não é tudo que é natural que não faz mal, né? Então, nós vimos que produto químico, eu tenho que dar a dose de acordo com o peso, sempre proporcional ao peso. Como que faz isso? O adulto, 1 xícara, 3 vezes ao dia. Criança até 12 anos, 1 xícara 3 vezes ao dia. E eu vou dividir a 1/12 até o bebê de 1 ano, até a criancinha de 1 ano. Então, fazendo essa fórmula, você consegue dar a dose de acordo com o peso da pessoa. Isso é fundamental no tratamento, então, gente, para concluir, lembrar que é preciso, então, que nós tenhamos a dose eficaz para a pessoa certa, na hora certa, para o chá poder ter efeito terapêutico desejado. A gente vai abrir para algumas perguntas. E para começar, eu quero pegar o gancho no que você estava falando agora, que tem essa medida de dividir por 12 avos. Isso fica difícil para a gente fazer. Tem algum outro método, alguma receita mais prática de medida para que a gente possa fazer o chá corretamente? Essa divisão, aparentemente, ela é complicada, né?
Existem outras medidas para a gente orientar a população. Até 12 anos, a mesma dosagem do adulto, né? E você divide meio a meio. Então, de 7 a 11 anos, né? Uma xícara 2 vezes. Então, menos vezes, né? De 6 anos a 4 anos, meia xícara de chá, você vai dar meia xícara 2 vezes ao dia, né? De 3 anos a 1 ano, você vai pegar essa meia xícara, vai dividir em 3 doses, né? Então, ele vai tomar metade de uma xícara dividida 3 vezes ao dia. E abaixo de 1 ano, né? De menos de 0 a 1 ano, é preciso dar apenas, até 1 ano, você dá apenas 1 colher de chá do preparado. Quer dizer, existem regrinhas, né? Como todo medicamento, você tem que ter uma dosagem. Por que a gente falou isso? Porque o poejo, por exemplo, que é um chazinho muito usado aqui, o chazinho de poejo, muito usado aqui em Vitória. Muito, 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 muito mesmo. Até trouxe o poejo ali, ele está bem amassadinho, botou um amassadinho que não dá para, acho que não dá para ver direito. Mas aqui todo mundo conhece em Vitória. E a gente pega a mãe que dá o poejo indiscriminadamente. E o que ele causa? Sonolência, né? Pode causar redução da frequência cardíaca e redução da frequência respiratória, né? E você vai fazer isso com um bebezinho, né? Então, para o bebê, a gente recomenda, ó, recém-nascido, não dá nem chuquinha de 30 ml, nem de 50, porque já são vendidos aquela série de mamadeirinhas, né, para chá, para isso e aquilo. Não, é colherzinha, né? 1 colher de chá 3 vezes ao dia, porque senão o bebê pode sofrer efeitos indesejáveis. Washington, no curso de enfermagem. Professora, a senhora falou sobre doenças cardiovasculares em relação ao idoso. Existe algum chá para fazer em relação a isso? O idoso, assim, ele é, dentre as faixas etárias aí que utiliza ervas, é a que mais utiliza. O alho, por exemplo, que a gente tem na nossa casa, né? Todo dia a gente prepara o alho para fazer os nossos temperos. O alho é o melhor medicamento, eu falo assim, que é a vacina do idoso. Ele atua tanto na área de prevenção da aterosclerose, porque ele tem um princípio ativo que impede a formação de placas, quer dizer, de gordura dentro das artérias, né? E ele também ajuda a reduzir um pouco a pressão arterial. Então, tem uma ação também antihipertensiva. Se o idoso tem hipertensão leve, ele pode consumir 3 dentes de alho por dia. Vai socar o dente, misturar a um outro tempero, azeite na salada, né? A gente tem pessoas que têm intolerância ao alho. Então, são possíveis outras formas, como a tintura do alho. Saindo do idoso e indo para o jovem, tem muitas pessoas que dizem bem assim, Washington, usa Guaraná, que é bom, que desperta, que não deixa você ter sono, ajuda no seu intelecto. Isso é verdade? A folha de Guaraná em si, o chá faz isso com o organismo? O Guaraná é uma planta brasileira, muito utilizada pelos indígenas, né? E que a gente toma o refrigerante, né? Normalmente, os índios usam a semente, né? Que é muito, muito, muito excelente para suportar aquele clima da floresta, que é úmido, né? Então, assim, ajuda, é um adaptógeno o Guaraná em pó, né? Mas o efeito dele no nosso organismo é semelhante ao café, porque tem princípios ativos estimulantes, mas não causa dependência química, nem causa uma excitação exagerada. Então, ele é um adaptógeno. Por exemplo, você vai para uma prova, você virou à noite, aí você tomou Coca-Cola, Guaraná em pó, ela fez uma bebida daquelas energéticas, né? Mas o que tem? O efeito é muito pequeno, então você tem que tomar muitas doses por dia para você suportar ficar acordado se você está com sono. E a única desvantagem é essa, porque se você usa muito, pode ter aceleração da frequência cardíaca, então pode ter taquicardia, né? E um certo desconforto gástrico, tipo assim, uma azia, né? Mas então, o Guaraná é realmente um adaptógeno,
como também, lembrando que você falou, o ginseng, que é coreano, né? Mas que é muito conhecido aqui no Brasil já, e a nossa fáfia, que é o nosso ginseng brasileiro, que também pode ser útil naqueles casos de estresse, de fadiga, de cansaço. Né? E pode ser consumida 1 grama, por exemplo, do pó de guaraná, moído, né? Você pode consumir 1 a 5 gramas por dia, sem problema nenhum de efeito colateral. Meu nome é Isabel, do 2º período de enfermagem. Professora, existe algum tipo de planta para infecção urinária? Eu não conheço nenhuma planta que tenha ação como um antibiótico nas infecções urinárias, né? Existem plantas que são utilizadas como antissépticas urinárias, mas só no caso de inflamação. Então, inflamação das vias urinárias, a cistite, né? As plantas atuam mais como anti-inflamatórias, não como antibacterianas, né? Nesse caso das infecções urinárias. As plantas, em geral, elas têm muita ação antibiótica natural de uso quando elas são usadas externamente, topicamente, num local onde existe o crescimento dos germes, certo? Eu acredito até que se existam pesquisadores interessados, existam plantas que têm essa atividade, mas ainda nós não temos confirmação científica de nenhuma planta com efeito antibiótico nas infecções urinárias. Professora, onde se insere o Brasil no quadro de pesquisa dos produtos fitoterápicos? Estamos sendo meros consumidores ou já estamos atuantes realmente na pesquisa desses medicamentos? O Brasil, na América do Sul, ele é o país que mais produz pesquisas na área de plantas medicinais. No entanto, se a gente nós pegarmos o mundo inteiro, nós ainda estamos muito, digamos, nós temos excelentes pesquisadores para realizar essas pesquisas. No entanto, esses pesquisadores, eles não têm o incentivo financeiro dos órgãos, né, competentes para a realização dessas pesquisas. Como eu falei, matéria-prima, nós somos o país com maior diversidade em plantas medicinais do planeta. No entanto, nós não temos ainda, digamos assim, nós não priorizamos essa área, a área de medicamentos, como uma área importante no Brasil para a nossa produção. Então, para você ter uma ideia, nós somos o país mais rico em plantas medicinais. No entanto, 90% da matéria-prima de todos os medicamentos consumidos no Brasil são importados, né? Então, ainda não houve uma prioridade. Mas existem universidades, nós podemos citar a Unicamp, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de São Paulo, né? A Unifesp, e tem a Universidade Federal de Santa Catarina, tem pesquisado muito plantas medicinais. Por falar nisso, nós aqui na FAESA montamos um núcleo de estudos de plantas medicinais. Convido todos vocês para, se estão aqui, né, continuem interessados nisso. Nós estamos querendo discutir a possibilidade de realização de pesquisas no campo de plantas medicinais aqui na FAESA, né? Convidamos todos a participar desse núcleo, porque nós precisamos discutir essas questões dentro das instituições e trabalhar politicamente para que as agências financiadoras se interessem e ajudem, né, as instituições nas pesquisas desses medicamentos. Professora, qual o custo atualmente de um medicamento para sair de uma planta e chegar até o consumo da população? Se for um produto industrializado, como eu falei, né, o exemplo clássico, né, de um comprimido, extrato seco padronizado do ginkgo biloba, mais ou menos 10 milhões de dólares. Né? Mas se eu fizer o estudo, como eu falei, a segunda etapa, para o Brasil, que é um país que tem somente 10% da população tem condição de comprar os seus próprios medicamentos, né? Que grande parte da população não tem acesso ao medicamento e que deseja tomar medicamentos fitoterápicos, fazendo aquele estudo pré-clínico, o estudo do efeito do chá, né, no homem, essas pesquisas caem muito, chega a 12 mil, 15 mil reais. Né? Então, assim, existem esses parâmetros de diferença, né,
bastamos priorizar, né, o que nós queremos produzir e para quem a gente quer produzir. E atualmente está tendo alguma pesquisa de algum medicamento em andamento? No Brasil, as pesquisas começaram na década de 80. Na década de 80 houve um incentivo, depois houve uma redução do incentivo. Nessa época, muitos medicamentos, muitas plantas foram elencadas para produção de medicamentos para o SUS, inclusive. Desses medicamentos, um eu até trouxe, o guaco, né? A gente fala medicamento, mas é essa planta trepadeira aqui, o guaco. Essa planta, ela foi estudada toda no Brasil, os estudos chegaram aos estudos clínicos, os princípios ativos foram patenteados pelos pesquisadores, né? Nós produzimos a tintura de guaco no laboratório de artesanal da Prefeitura de Vitória, e é a tintura da planta mais prescrita pelos médicos aqui. Então, nós produzimos a tintura, né, a partir dos estudos feitos nessa universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, é possível você estudar plantas brasileiras e é possível você oferecer até gratuitamente, o exemplo é o guaco, né? E esse guaco, ele está aqui nesse livro, que o autor, nós temos um outro livro desse na biblioteca aqui da FAESA, né, que é os Farmácias, aqui está com outro título, mas é o que nós temos aqui na nossa na faculdade, é o Farmácias Vivas. E o guaco foi estudado e ele está citado aqui como um excelente antitussígeno e broncodilatador, né? Então, ele atua nas gripes, nos resfriados. Esse livro é do professor Francisco José de Abreu Matos. Aqui vocês têm um outro livro que tem na biblioteca também, Plantas Medicinais do Brasil, Nativas e Exóticas. É o livro do professor Matos também. Esse professor Matos, gente, ele é o maior pesquisador de plantas medicinais do Brasil. Ele mora no Ceará e pesquisa plantas na Universidade Federal do Ceará. Dentro dele, vou ilustrar, ele faz uma identificação botânica, descreve o fruto e as principais orientações sobre estudos clínicos, estudos botânicos, estudos agronômicos, estudos farmacológicos. Então, cita os ensaios clínicos, os resultados, a toxicidade, e ele é todo ilustrado, ele é muito rico, e os alunos têm utilizado muito para os trabalhos de pesquisa. Plantas Medicinais do Brasil. Outros livros que a gente trouxe que tem na faculdade, esse manual de identificação aqui de plantas, que é muito importante. Quando você vai na comunidade, você pergunta, eu tenho essa planta aqui, tal, outra pergunta, tal, e aqui você consegue identificar matinhos, digamos, essas plantinhas que são medicinais e que ocorrem na casa das pessoas sem que elas cultivem, né? São praguinhas chamadas, mas muitas aqui são medicinais. É do Arri Lorenzi, que é um agrônomo de São Paulo. E esses mais aqui debaixo são para os estudantes de enfermagem especificamente. São os mais grossos, né? E os mais complicados de ler também. Esse daqui é um livro, Tratado de Fitomedicina, do Dr. Jorge Alonso. Ele é médico e estuda plantas medicinais em Buenos Aires. Ele fundou o Instituto de Fitomedicina. E aqui a gente consegue encontrar estudos, ele fez uma revisão bibliográfica de plantas que são comuns ao Brasil e à Argentina, né? E esse outro americano, o PDR, né? Que é um livro muito interessante, embora escrito em inglês, o que já complica muito a vida da gente, é o PDR. Aqui tem umas ilustrações que ajudam a pessoa a identificar também as plantas medicinais. E aqui tem o seguinte, gente, se a planta é tóxica, está dito aqui, não deve ser usada. O poejo, por exemplo, eu encontrei aqui as informações, tá? De que não pode ser usado em criança, ok? Ok, professora, muito obrigado pela sua aula. Eu acho que a gente aprendeu muito, o pessoal de casa também.
E se você em casa gostou e quer participar aqui do estúdio, liga pra gente, 3331-4525 e marca um encontro você também. Uma boa noite e até a próxima aula. Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida vinda antes de nós. Estamos todos a sós, no meio do caminho dessa vida. Estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim. Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estão